Boa noite a todos, companheiros de jornada terrena. Estamos de volta no nosso segundo estudo, nosso segundo encontro, com alegria no coração, dispostos a aprender junto com vocês. Sou o Manfred, como já conheceram semana passada, e hoje, lógico, ainda em fase de testes, ainda experimentando, ainda buscando melhor, mas temos aqui já o Moisés conosco, que pode também dar um oi. Boa noite a todos, tudo bem? Gratidão por poder estar aqui participando desse estudo, levando a todos aqueles que buscam conhecer um pouco mais a doutrina, e um pouquinho que a gente sabe aí, vamos tentar passar para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. É isso aí. Por enquanto vai ficar esse jogo de microfones, essa coisa toda, como dissemos, estamos ainda aprendendo novas tecnologias. Bem, antes de começarmos em definitivo, gostaríamos de fazer um combinado com todos vocês. Percebemos na semana passada muitos comentários bondosos, generosos, e nos sentimos agraciados com isso. Mas gostaríamos de aproveitar a oportunidade, o ensejo, para estudarmos juntos. Kardec nos alerta sobre os perigos dos elogios e tudo mais. E nós sabemos, porque também somos vaidosos, temos esse conhecimento, temos esse entendimento do perigo que corremos com isso. Mas, na verdade, o que nos preocupa mais não é bem essa situação da vaidade, mas a questão do agradecimento. Somos apenas simples trabalhadores, simples servos, aprendizes de servidores do Cristo. Então, se queremos agradecer, vamos agradecer a quem realmente merece o agradecimento, pois que sem Jesus, nada seríamos, nada faríamos. Então, vamos, a partir de hoje, fazer esse combinado. Quando formos agradecer, vamos agradecer a Jesus, porque sem Ele, nada disso estaria acontecendo nesse momento, nenhum de nós estaria nessa terra, nenhum de nós estaria com tanto cuidado, apesar das dificuldades, entre aspas, porque nós vamos entendendo isso no futuro, que essas dificuldades fazem parte do nosso aprendizado. Então, deixamos aqui a nossa gratidão a vocês, mas a gratidão ao Mestre Jesus. E nesse sentimento de gratidão a Jesus, vamos elevar agora nossos pensamentos em prece para rogar ao Mestre por tua proteção, Senhor, por teu amparo, por tuas luzes, que possas, Senhor, nos dar lucidez, possas nos dar coragem, perseverança, confiança, para que sempre estejamos no caminho novo que nos instruis, que nos indicas através da santa e bendita doutrina espírita. Que teus mensageiros, os nossos benfeitores, possam ser conosco, que possas nos inspirar, Senhor, para que de nossas bocas saiam palavras amáveis, instrutivas, esclarecedoras. Que se faça agora, em todos os nossos lares, em todos aqueles que estiverem partilhando conosco desses estudos, que se faça a vontade de nosso Pai. Que assim seja. Muito bem. Semana passada falávamos que estudaríamos o Evangelho e o Livro dos Espíritos, então vamos dar sequência a esses estudos. Hoje, continuando o Evangelho, nesse momento, estaremos no capítulo 1, Não vim destruir a lei, só para despertar a memória. No tomo 1, um trecho bíblico que o Kardec citou, trata justamente dessa situação, dessa questão.
Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que céu e terra não passarão, até que se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Bem, nós começamos a entender Moisés, mas faltou explicar uma coisa. Por que que o povo hebreu é considerado o povo escolhido por Deus? Significa isso que todos os outros povos não foram escolhidos, não são, estão todos deixados de lado, sem amparo, sem proteção divina, sem cuidados divinos? Não. Essa questão ela é muito mais simples do que parece. Simplesmente significa que o povo hebreu foi o primeiro povo, deixa eu achar a câmera aqui, foi o primeiro povo a acreditar em apenas um Deus. O primeiro povo monoteísta. Então, essa coisa toda do povo escolhido nada mais é do que o povo que primeiramente se destacou por acreditar em apenas um Deus, entendendo que todos os povos da antiguidade eram politeístas. O que significa politeísta? Acreditavam em muitos deuses. Tinha Deus para tudo, Deus para água, Deus para o céu, Deus do sol, Deus lua, Deus da chuva, Deus do verão, Deus do inverno, enfim, Deus da sorte, Deus do amor, Deus da guerra. A lista é grande. Hoje, mais ou menos, mudou o nome, não é mais Deus, mas são os santos. Mas não é esse o nosso objetivo da nossa discussão dessa noite. Apenas gostaríamos de esclarecer o que faltou dizer na semana passada, dessa situação, dessa questão do povo escolhido de Deus, que é ninguém mais que o pessoal que começou a acreditar em apenas um Deus. Hoje nós vamos falar do Cristo, mas agora vamos dar uma pista. Nós estamos falando das 3 revelações divinas, as 3 revelações dos ensinamentos de Deus. O ensinamento do quê? A lei de amor. Nós vamos aprender a amar. Em algum momento, quando deixarmos de ser rebeldes, nosso coração deixar de ser revoltado, irritado, amedrontado, vaidoso, enfim, o nosso coração começar a se tornar puro, nós vamos aprender a amar. Quando começarmos a purificar nosso coração. Nós falamos semana passada de Moisés que ele trouxe as primeiras leis divinas para um povo muito bárbaro, muito bruto. Essa foi a primeira revelação. Os 10 mandamentos trazidos naquelas 2 tábuas de sobre o monte Sinai, que Moisés as recebeu. E hoje nós vamos falar da segunda revelação que veio na pessoa do Cristo. Está aqui no tomo 3. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer a lei de Deus? Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações.
e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é a lei e os profetas. Então, do que nós estamos falando agora? O que Kardec vem nos ensinar? Primeiramente, Moisés, com aquele povo bárbaro, bruto, bravo, uma barbaridade, como dissemos semana passada. Se achamos que hoje nós temos maldade, a gente não viu nada ainda, porque aquele povo era bravo, era complicado, né, Moisés? Era uma barbaridade, eles matavam por qualquer coisa. Precisou de muito tempo para que eles pudessem assimilar os primeiros mandamentos, a primeira transmissão, a primeira informação de Deus, a primeira manifestação direta para ensinamento da lei de amor. Precisou Moisés, já de início, criar leis civis para que o povo começasse a viver de acordo com os 10 mandamentos. Foi difícil para Moisés. Foi difícil depois de Moisés. E como nós sempre falamos, o ser humano é algo extraordinário. Ele arranja a oportunidade, ele vê a oportunidade em todas as situações. E encontrou nas leis de Moisés a oportunidade de manipular, de distorcer, de controlar. E isso se passaram 2.000, 3.000 anos. E essa lei foi profundamente modificada. Foi profundamente transformada. Não os 10 mandamentos, porque como nós vimos na semana passada, os mandamentos de Deus são imutáveis, estão contidos em todas as religiões do mundo, e por isso mesmo tem esse caráter divino. Todas as outras são leis humanas e são mutáveis. Por isso que os homens conseguem sempre alterar alguma coisa, modificar, para quê? Para seu proveito próprio. Sempre o ser humano consegue fazer isso. Se observarmos hoje em dia, quantas brechas que os advogados sempre conseguem encontrar nas leis, nas entrelinhas, e cada vez estão reformulando, estão tentando costurar e fechar essas brechas. Quem é da área de direito sabe bem do que estamos falando. Sempre tem alguma alteração, alguma modificação, algum adendo, algum inciso, algum artigo a mais, novo, para evitar cada vez mais as brechas. Quando Jesus veio, quando ele se fez ser humano, se encarnou, ele chegou num momento em que estava no auge essa confusão dessas leis. O abuso estava demais. O que Jesus fez? Ele combateu as leis. Quais leis? As divinas? De jeito nenhum. Pelo contrário, as leis divinas ele veio cumprir. O que significa veio cumprir? Veio vivê-las, veio dar o exemplo. Ele veio mostrar como se faz, como é que se vive os 10 mandamentos. Como é que se faz isso? Porque os 10 mandamentos também deixaram um pouco de margem a interpretações para os seres humanos se aproveitarem e começarem a inventar outras coisas. E a distorção foi tamanha, foi tão grande, que como nós vimos no primeiro encontro, no encontro passado, que no mesmo momento que Moisés recebeu o mandamento, não matarás, ao mesmo tempo estavam matando mulheres adúlteras, mulheres pecadoras, a pedradas. Isso é incoerente. Então essas leis estavam se distorcendo por demais. Jesus veio para colocar tudo no lugar de novo. O que ele fez? Vamos imaginar assim, vamos trazer essa ideia para os dias de hoje, atualmente. Jesus, se fosse chegar hoje aqui no Brasil, encarnar e viver aqui no Brasil, o que ele faria? Iria lá no Congresso Nacional, olha o abuso que eu estou fazendo aqui agora, mas só para entender.
Ele daria um jeito de ir lá no Congresso Nacional, pegar a Constituição e todo o Código Civil que existe hoje, com todas as suas regulamentações do Código Penal, das relações não sei o que, exteriores, isso e aquilo, ou seja, toda a lei, que são milhares de leis. Ele pegaria tudo isso, rasgaria, jogaria no lixo e colocaria só uma. Qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ponto. O que significa isso? Nossa, isso é uma coisa extraordinária que Jesus fez. Ele resumiu tudo numa simples frase. Ama a Deus, ou seja, coloca Deus na equação o tempo todo. Acredita em Deus e saiba que Deus está no controle de tudo. Ainda que a gente ache que nós estamos no controle. Não estamos no controle de nada, não. Nem no coronavírus. Vou pegar no pé desse coronavírus. Nem no coronavírus a gente tem controle. A gente não sabe o que está fazendo. Ainda estamos fazendo testes. Um aqui, um dá uma opinião aqui, o outro dá uma opinião ali, e assim por diante. Não sabemos, não temos controle de nada. Deus está no controle. Então, amemos a Deus. Significa respeitar e aceitar as suas imposições. Seja feita a vossa vontade. Não é? Fazer as vontades de Deus. E amar ao próximo como a si mesmo. São as duas regras, a de ouro e a de prata. A de prata, não faz para o outro o que você não quer que faça para você. E a regra de ouro, faz para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Ponto. Não está aqui incluído Código Penal, Código Civil, relações internacionais, não está aqui embutido as relações familiares e todas essas coisas, estatuto da criança, do adolescente, não está tudo aqui dentro? Não está tudo embutido nessa simples, entre aspas, não estou achando a câmera ainda, mudou o nosso sistema aqui, desculpa, entre aspas, né? Nessa simples frase, está tudo embutido. Olha a genialidade de Jesus. Ele conseguiu resumir todo o Código Civil da época dos hebreus, ali de 2000 e tantos anos atrás. Ele conseguiu resumir aquele monte de leis numa simples frase. Ele sim combateu os abusos e as distorções da lei. E aí ele foi questionado, foi criticado, porque falaram que ele estava indo contrário à lei. Por isso ele colocou, eu não vim destruir a lei. Eu vim cumprir a lei, mas não essa lei que vocês estão inventando aí. E sim a lei que Deus trouxe, que Deus nos ensinou, que Deus nos deixou. A primeira revelação. Então a segunda revelação foi essa. Começar a amar e a respeitar as pessoas, aceitá-las como elas são, aceitar os seus defeitos, tolerá-los. Assim como nós gostaríamos que nós fôssemos tolerados pelos outros. Então, resumindo esse primeiro parágrafo, seria isso. Resumindo, talvez não fosse o termo, talvez traduzindo, porque ficou meio extenso, mas tudo bem. Continuando. Por essas palavras, perdão, tem mais uma coisa para se explicar. Ele colocou no final, esta é a lei e os profetas. Esse finalzinho dessa expressão, e os profetas, eu fiquei por um bom tempo pensando o que é que significa essas palavras. O que ele quis dizer com isso? Até que a inspiração vem. Então, a lei é o quê? Faz para o outro o que você gostaria que fizessem para você, e não faça para o outro o que você não gostaria que fizessem para você. E ama a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Essa expressão, e os profetas, significam, os profetas, eles agem dessa forma. Eles acreditam em Deus, colocam Deus acima de tudo, e fazem para os outros tudo o que gostariam que fosse feito para si mesmos. E não fazem para os outros o que não gostariam que fosse feito. Então, quando Jesus disse, esta é a lei e os profetas, eles queriam dizer isso, que os profetas, eles agem de acordo com essa lei. Eu sei, eu demoro um pouco para entender algumas coisas, eu demoro para pegar no tranco. Mas a gente acaba descobrindo, e aí talvez a gente
consiga traduzir de uma forma mais simples, do jeito que nós conseguimos entender. Continuando agora. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, toda a lei. Que todos começassem a respeitar os outros, que todos começassem a não chatear os outros e fazer o bem para os outros. Ou seja, que fosse praticada por toda a terra, não é só um povo. Todos os povos, inclusive o povo escolhido, que é o povo que primeiro aceitou Deus, o Deus único. Em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Traduzindo isso, todos os habitantes, somos hoje o quê? 7 bilhões? Mais ou menos isso? 7 bilhões de pessoas, uns fazendo pelos outros o bem, fazendo tudo o que gostariam que fosse feito para si mesmos e não fazendo para os outros aquilo que não gostariam que fosse feito para si. Só isso. 7 bilhões de pessoas. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Ou seja, não faz sentido Deus trazer uma lei só para um grupo de pessoas. Não faz sentido. Se todos somos filhos de Deus, não faz sentido que só um grupo seja beneficiado. Se nós entendemos a justiça de Deus, como nós vamos ver já já no livro dos Espíritos, nós temos que entender, então, que não há justiça se tivermos alguns privilegiados. Por isso que nos referimos há pouco sobre essa situação do povo escolhido, para entendermos que significa apenas que é o primeiro povo que aceitou a ideia do Deus único, monoteísta. Mas em nenhum momento isso quer dizer que os outros estejam desamparados. Não quer dizer que hoje os africanos, os japoneses, chineses, os russos, ou todos aqueles que não partilham de nosso ideal, estão abandonados. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Todos são filhos de Deus e todos merecem e são amados por Deus, sem distinção. Continuando, todos os homens, olha só, eu até adiantei, fiz um spoiler da minha própria leitura. Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objetos da mesma solicitude. Não tem diferença. Tudo bem, alguns abusam da boa vontade, ainda são um pouco perversos, cruéis, mas é momentâneo, é passageiro. É esse momento, este recorte. Mais para frente, todos serão espíritos puros, benevolentes, porque todos têm as mesmas oportunidades. Com o tempo, nós vamos tocar em algumas feridas, vamos deixar alguns assuntos bem polêmicos à tona. Deixa comigo. Vamos continuar. Tomo 4. Tomo é a mesma coisa que item, tá? Mas é que tomo a gente, enquanto acadêmico, assim, a gente fez academia, a gente aprende a coisa mais chique. Então, vamos usar tomo, tá bom? Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua natureza divina de sua missão, e da natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra. Quem é Jesus? Não é apenas uma pessoa que veio falar. Ele veio pregar. O que significa pregar? Vamos lá, vamos usar um pouco do raciocínio. Vamos buscar entender o que significa pregar. Pregar é uma ação. É você pegar uma mão o prego e a outra o martelo, e você trabalhar, você fazer. Pregar não é eu ficar gritando com o prego para ele entrar na parede, ele não vai entrar na parede se eu gritar. Então, pregar é diferente, o entendimento. É ação, é fazer. Então, Jesus veio fazer.
Ele não ficou só falando, ó, você precisa parar de fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa ser assim. Não. Jesus não falava assim. Ele só falava, ele mostrava, melhor dizendo, e depois ele dava um ensinamento. Um ensinamento por parábolas. Porque tinha coisas que Jesus podia ensinar na hora, mas tinha coisas que Jesus não podia ensinar na hora. O que isso quer dizer? As pessoas não compreenderiam. Uma ou outra compreendia, por isso que Jesus falava no final de um ensinamento: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, alguns ele sabia que tinham condições de compreender. Então, com essa frase final, ele chamava a atenção da pessoa, daquelas pessoas. Para os outros, ele se contentava em mostrar uma parábola, contar uma parábola. O que é uma parábola? Uma história. Ele inventava uma história na hora, uma história com um fundo moral, para que facilitasse um pouco o entendimento daqueles que não tinham muita compreensão. Mas muitos deixaram escapar isso porque não tinham inteligência ainda o suficiente para compreender algumas verdades. Do tipo, ama teu inimigo, deixa ele em paz, respeita ele. Se ele não gosta de você, o problema é dele, você não precisa ter essa mesma atitude. Isso é difícil de compreender, até hoje. Vamos dizer que não. É difícil de compreender até hoje. Então Jesus se limitou a contar algumas histórias, que nós chamamos de parábolas, para explicar aquilo que na época era difícil de entender. Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, e ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Então, olha as coisas difíceis que Jesus veio ensinar. A vida futura. Que a verdadeira vida não está aqui na Terra. Jesus estava falando de vida espiritual. O pessoal lá, os hebreus, achavam que a Terra Prometida era aquele lugar que eles hoje ainda brigam, até hoje. Lá contra os palestinos, naquela região lá, Israel, Palestina, sempre é uma briga. E se formos analisar, é um dos piores pedaços de chão que existe na Terra. Existem terras tão mais férteis em outros lugares desse mundo, mas não. É ali que eles acharam que é a Terra Prometida e é ali que eles estão brigando. Expulsaram o pessoal de lá e tomaram posse. E aí fica essa briga, porque quem foi expulso está querendo brigar para voltar de volta. E aí esses aqui que expulsaram querem continuar mantendo os outros expulsos. Então vira uma confusão terrível. Esses seres não entenderam que Jesus estava falando que essa terra prometida é o mundo espiritual. Porque a vida eterna, gente, não é na carne. Não é esse corpo que apodrece depois de alguns anos de uso. É o espírito. A vida espiritual. É isso que devemos dar atenção. Sempre. Toda a vida. E para isso nós precisamos. Um dos caminhos que Jesus ensinou, que conduz até lá, qual é o caminho que nós aprendemos no Espiritismo? Reencarnação. Porque senão não faz sentido as leis de Deus. Não vão fazer sentido. Porque é muito difícil. Como eu vou amar o meu inimigo que estuprou as minhas filhas, que matou as minhas filhas, que esquartejou os meus filhos? Como eu vou perdoar esse ser, meu Deus do céu? Então eu estou fadado ao inferno já de cara. No momento que aconteceu essa catástrofe na minha vida, eu já vou para o inferno de cara, porque eu não sei perdoar. Eu não aprendi isso. Então eu estou dizendo que se nós pensarmos dessa forma, estamos blasfemando contra Deus. Porque estamos acusando Deus de injusto. Mas, se entendermos que a vida espiritual é que vale, e que as existências na carne são para o aprendizado de todas essas leis que ele nos trouxe, e que ao
fim de várias existências, eu vou saber perdoar o meu inimigo? Aí sim, eu vou entender que Deus é justo. Porque se eu pensar em apenas uma existência, sem chance. Eu vou enlouquecer, eu vou blasfemar, eu vou me tornar ateu, eu vou me tornar qualquer coisa menos um amante de Deus. E aí está mais um erro. Mais uma coisa que nós deveríamos parar para pensar, se nos permitem um parênteses. Dizemos muito por aí que somos tementes a Deus, somos bons cristãos tementes a Deus. Estamos errados. Estamos totalmente errados. Como assim, Manfred? Meu Deus do céu. Estamos errados. Qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é ter medo de Deus. Nós devemos aprender a amar a Deus. O verdadeiro cristão não é aquele que teme a Deus, e sim aquele que ama a Deus. Como ele ama a Deus? Fazendo as vontades dele. Simples, né? Simples. Então, esses são os meios de nos reconciliarmos com Deus. De vivermos em paz com Ele. Entendermos como é a justiça dele. E Jesus também veio falar, ó, se você caminhar torto, você vai receber isso de volta. Adoramos chamar isso de castigo de Deus, de inferno, de punição, mas na verdade é só o cumprimento de uma lei. Causa e efeito, que não é lei de ação e reação. Ação e reação é outra coisa, é uma lei da física, não vamos confundir. É a terceira lei de Newton, que fala de uma energia, tal, de força, que bate numa coisa e essa coisa vai e volta com a mesma energia. Enfim, traduzindo em termos simples, é isso. Causa e efeito é diferente. Porque não tem como eu colocar uma lei de ação e reação num nível moral. Moral é do sentimento. Então, se eu te odeio, você pode ou não me odiar. Isso não é ação ou reação, não é? Então é causa e efeito. Mas quem vai sofrer o efeito dessa lei? Sou eu mesmo. Porque tudo que eu planto, eu colho. Como já dizia nosso querido Chico, a semeadura é livre. Mas a colheita é obrigatória. Exatamente. Bom, continuando. Não obstante, Jesus não disse tudo e sobre muitos pontos se limitou a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, aquelas parábolas que citamos há pouco. De maneira que, para entendermos o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Precisávamos desenvolver a inteligência e ter acesso a novos conhecimentos para podermos compreender algumas coisas que Jesus falou. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo para a ciência progredir. E como ela progrediu. E, infelizmente, só ela progrediu. Porque a questão humana, moral, ficou de lado. É muito mais fácil hoje para nós cobrarmos de alguém fazer o certo do que nós fazermos. É mais fácil de eu cobrar de um Lula. Eu falei que eu ia pegar uns pontos polêmicos aí. É mais fácil eu cobrar do Lula para ele largar a mão de ser bandido, corrupto. Não sei se ele é, não posso afirmar. Estamos dizendo que ele é, mas temos certeza disso? Não sei. Eu não vou falar isso. Mas, para nós é muito mais fácil acusá-lo de ladroagem, de desvio de coisa, enfim, do que eu começar a reconhecer que eu também tenho tudo isso no meu coração, em menor grau, talvez por conta da falta de oportunidade.
E se eu estivesse lá naquele congresso, enquanto presidente da República, com essas facilidades, com todo esse acesso, será que eu faria melhor? Eu não teria feito a mesma coisa? Talvez teria feito pior. Então, por isso, Jesus ensinou: não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que medirdes ao vosso irmão, vós também sereis medidos. Então, para compreendermos todos esses ensinamentos, precisamos desenvolver o lado intelectual, já que nós deixamos tanto o nosso coração de lado. Agora precisamos entender algumas coisas para finalmente desenvolver o nosso entendimento, para finalmente entendermos nosso coração. Mas esse assunto fica para mais para frente. Agora vamos encerrar o estudo do Evangelho, porque esse aqui foi bastante extenso. Moisés tem uma coisa a dizer para nós. Só um comentário, né, igual você citou aquela comparação do pregar, né? A gente ter essa ideia fixada, né, através realmente do ato de pregar, mas podemos dizer ainda mais, né, que a pregação, né, o prego, a colocação vai ficar melhor feita com a ferramenta correta. E essa ferramenta a gente pode entender muito bem, né, que é como dizer para uma pessoa, como dizer para um povo, que é o que Jesus trouxe para a gente quando ele esteve aqui conosco. Ele sabia exatamente o que dizer para cada pessoa que ele encontrava. E dessa forma, pôde-se continuar esse ensinamento dele até hoje, que é o que fazemos até hoje, é o que as religiões fazem até hoje, cada uma colocando no seu ponto de vista como melhor colocar a palavra de Jesus. Eu queria só acrescentar esse detalhe. E aproveitando agora nessa pausa, lembrando a todos que podem deixar uma pergunta ou uma dúvida ali no comentário do Face, que a gente vai tentar responder aqui mesmo nessa explanação ao vivo aqui, tá? E caso não der para comentar alguma, a gente deixa no Face pós explanação, tá bom? Muito bom, isso vai ficando bastante interessante, vai ficar bastante rico essa comunicação com dois aqui. A gente só tem que ainda descobrir certinho como fazer isso melhor. Então, paciência, gente, que tudo vai se resolvendo, tudo é novidade para nós. Como eu estava brincando antes, conversando com Moisés, antes de começar a live, agora acabei virando apresentador de televisão também. Brincadeira, gente. É só para descontrair, porque o objetivo do estudo é esse. Estudar com alegria, porque assim fica mais fácil o entendimento, não fica uma coisa maçante. Bom, vamos ao livro dos Espíritos. Chega de polêmica do Evangelho, vamos às polêmicas do livro dos Espíritos agora. Uma coisa que gostaríamos de falar, talvez depois Moisés também fosse comentar, na FEB, no site da FEB, depois o Moisés vai postar isso também, nós encontramos os livros em PDF. Então, quem não quiser comprar o livro, basta baixar o livro para acompanhar as leituras, porque acompanhando a leitura facilita bastante o entendimento. Mas, eu sempre digo assim, gente, o livro é o teu melhor amigo. Só ele permite que você faça isso aqui, ó. Tá vendo esses monte de rabisqueira aqui, ó? Apontamento, flecha para cá, seta para ali, não sei o quê. O livro dá para fazer isso. No PDF talvez dê para fazer. Os especialistas pode ser que consigam. Eu não sei fazer. Eu gosto do papel e do lápis. Eu sou das tecnologias antigas, segundo André Luiz. Então vamos lá. Atributos da divindade. Livro dos Espíritos está aqui não. Correndo no banner, agora está ficando chique aqui. O Moisés achou um negócio bem interessante. Está lá embaixo, das causas primárias, capítulo 1. De Deus, a partir da questão 10. Hoje nós paramos na questão 9, na semana passada. Agora nós vamos falar dos atributos da divindade. Lembra que nós sempre falamos da justiça de Deus, do amor de Deus, da benevolência, tudo isso. Nós vamos hoje analisar esse aspecto de Deus. Então Kardec começa perguntando assim, na questão de número 10.
Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Como é Deus na sua intimidade? Assim como nós entendemos um pouco de nós mesmos, de nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que nos rodeiam? Tem como? Não. Não tem. Falta para isso um sentido. Significa que nós temos que crescer muito ainda, né? Nós temos que nos purificar, porque Jesus já deu a dica: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou significa, temos que limpar todos os nossos sentimentos, transformá-los apenas em sentimentos bondosos, em grau máximo. E aí ainda tem alguns sentimentos que nós vamos ter que, alguns sentidos, perdão, que nós vamos ter que desenvolver para compreendermos Deus. Número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Ou seja, um dia nós vamos compreender esse mistério? Vamos compreender Deus? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando por sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, quando estivermos totalmente puros, totalmente desenvolvidos, no grau máximo do desenvolvimento do Espírito, nós veremos e compreenderemos Deus. Enquanto isso, não. Agora nós vamos ter um parágrafo, uma letra diferente. É um comentário de Allan Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Ou seja, nós ainda estamos nessa infância. Então, nós ainda comparamos Deus a nós mesmos. Por isso vem a ideia de castigo de Deus, de punição, de que Deus é vingativo, é rancoroso. Se nós não obedecermos, ele vai nos castigar, vai nos matar, vai destruir. Porque assim somos nós. Então, no início, nós temos essa visão de Deus. Mas à medida que nele, no ser humano, se desenvolve o senso moral, ou seja, começa a entender o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é mal, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Ou seja, ele compreende, começa a entender melhor tudo isso. E então faz uma ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Ou seja, conforme o intelecto vai desenvolvendo, como vimos há pouco no Evangelho, que é preciso do intelecto para conseguirmos compreender certas verdades, também para compreendermos Deus, nós precisamos de um intelecto bem desenvolvido. E se nós dependêssemos da física quântica para entender Deus? Este que vos fala já estaria na roça. Porque eu não faço a menor ideia do que seja isso. Mas um dia entenderemos. Todos nós seremos experts em física quântica, matemática, geometria, enfim. Nós vamos aprender tudo, mas com calma. 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições, ou seja, não podemos compreender Deus, mas podemos fazer alguma ideia, podemos ter alguma noção de como é Deus. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Ou seja, quando nós conseguirmos deixar o nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso melindre, nosso sentimento de vitimização, nosso orgulho um pouco de lado, ou quanto mais nós conseguimos deixar tudo isso de lado, melhor nós vamos compreender essa natureza íntima de Deus. Então, já é uma dica aí do que nós precisamos fazer, de qual é o nosso trabalho aqui na Terra. Parar de sentir o coitadinho do mundo. Coitado de mim, como eu sofro. Lembra aquela novela? Coitadinha de mim, como eu sofro. Tem que parar com isso.
Ninguém é coitado. Ninguém é coitado. Não existem coitados. Só existem filhos de Deus, com oportunidades. Alguns escolheram oportunidades mais dolorosas. Alguns escolheram estar mais próximos à dor. Mas não existem coitados. Então vamos parar de se achar coitado, que não faz sentido, né, gente? Os espíritos estão falando, tá? Só estou traduzindo. Deixar a vaidade de lado, se achar o mais, né? O egoísmo, não, tudo para mim. Temos que parar com isso, porque enquanto nós formos vaidosos, arrogantes, melindrados, enfim, nós vamos manter-nos afastados de Deus. Simples assim, ponto. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Meu Deus do céu, onde Kardec arrumou tanto atributo? Eu pergunto. Vamos repetir. Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Faltou aqui onipresente ainda, né? Achei mais um. Temos ideia completa de seus atributos? O que é um atributo? Algo que faz parte, que é a essência em si, que faz parte de si. Então, temos ideia completa? Ideia, não compreender, ideia. Fazemos uma noção? Temos uma noção? Olha que resposta. Do vosso ponto de vista, sim. Por que credes abranger tudo? Olha que puxão de orelha. Ele fala, vocês seres humanos têm a infeliz tendência de se achar o suprassumo de todos. Vocês acham que sabem de tudo, mas na verdade não sabemos nada. E Jesus já falou isso há mais de 2000 anos atrás. Nas suas últimas palavras, perdoa-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. E aqui, não sei aqui, Kardec nunca explicou, mas um dos espíritos que ditava era São Luís, um espírito muito elevado. Outro espírito que ditava era espírito de verdade. E daqui a pouco, eu não vou contar agora, porque senão vira spoiler, mas esse espírito de verdade, ele era amigão, era assim, de Allan Kardec, tá? Mas não fala que eu contei, não. Isso eu vou contar só depois, tá? Então, olha as respostas que eles dão. Por isso que essas respostas vêm assim, sem aliviar. Vai direto ao ponto. Moisés? Moisés só faz assim. Ele vai direto ao ponto. E sem aliviar nada. O que ele tem que falar, ele fala. Fala, você acha que você é o máximo? Você não é nada. Sem Deus, você não é nada. Eles falam. E nós temos que reconhecer isso. Porque enquanto não reconhecermos, nós não conseguiremos receber o amor que Deus está nos derramando o tempo todo sobre nós. Isso é triste. Deus nos acolhe tanto, nos ama tanto, só que com a nossa arrogância, a nossa vaidade, a gente deixa de aproveitar aquilo que Deus nos oferece. E aí acusamos ele de injusto, que nos abandona, deixa a gente sozinho. Não é assim. Nós é que nos afastamos dele, infelizmente. Então aqui. Porém, há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Por que que nós hoje temos tanta dificuldade em expressar o que sentimos? Porque não sabemos falar isso, não sabemos explicar isso. Se não sabemos explicar o que temos aqui dentro, como é que nós vamos explicar o que entendemos de Deus? Está vendo o quanto nós temos que aprender? E se soubéssemos explicar, tem mais essa, não teríamos palavras para isso ainda. Teríamos que inventar palavras novas. Allan Kardec inventou algumas palavras novas. Nós vamos ver isso. Perispírito e espiritismo são algumas delas. Continuando. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo.
não seria, por consequência, Deus. Olha que resposta. Então, se entendemos uma injustiça de Deus, então Deus não é Deus. Ou Deus é Deus, ou nós estamos interpretando alguma coisa errada das leis de Deus. Quem será que está mais errado dessa história? Né? Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude. Olha, gente, eu adoro espiritismo, adoro Guilom, aqui é Guilom, e Herculano, porque eles não aliviam nas palavras, eles nos forçam a estudar. Uma palavra aqui que você já pode começar a se acostumar. Vicissitude. Significa transformações, mudanças. Por exemplo, o corpo humano. Pequenininho, vai crescendo, vai ficando enorme. Chega uma idade, está bonitão. Chega uma época, lá começa a cair tudo, começa a ficar tudo enrugado, parece uma uva passa. Né? Vicissitude. As coisas da nossa casa, elas, por um tempo, estão funcionando, chega um momento que param de funcionar. Os móveis, tem um momento que estão bonitos, limpinhos, mas chega um momento que, por mais cuidado que você tenha, eles vão quebrar. Isso são as vicissitudes, as transformações. E isso só está sujeito à matéria. A matéria que muda. Deus, nós já vamos ver isso. Num comentário de Kardec aqui embaixo. Um dos comentários mais fantásticos que eu já vi na minha vida. Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, ou seja, de qualquer transformação, e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus não é carrasco, Deus não é malvado, Deus não é castigador, não é nada disso. Nós é que projetamos na figura dele as nossas imperfeições, como o próprio Espírito nos escreveu há pouco. Vamos ver agora o que Kardec tem a dizer de toda essa resposta. Olha isso. Kardec vai explicar cada um dos atributos. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, ou seja, se tivesse começado em algum momento, e não adianta vir querer perguntar para mim qual a origem de Deus, porque isso eu não vou falar para vocês. Sabe por quê? Porque eu não sei. Ninguém sabe. Não tem. Deus não tem origem. Porque se tivesse origem, teria saído do nada. Ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de grau em grau, remontamos do infinito ao infinito e à eternidade. Então, Deus não tem origem. E não tem fim. Segundo atributo, é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Traduzindo, seria a festa, a maior alegria dos cientistas estadunidenses, que adoram botar um fim em tudo, caos em tudo, porque o mundo vai acabar, porque o universo vai explodir, vai destruir, porque não sei o quê, porque o Big Bang dali, tudo explode, tudo destrói. Se Deus fosse imutável, com certeza seria isso. Mas, infelizmente para os nossos cientistas, brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Sempre brincadeira. Deus é imutável, então as suas leis são perfeitas. Apesar do que falam por aí, nós não vemos planetas um batendo no outro. Nós não vemos meteoros colidindo de um jeito que explode e detona com tudo. Não é assim. As leis de Deus são perfeitas. Nós, seres humanos, é que queremos, porque nós somos falhos, queremos achar defeito na obra de Deus. Esse é o problema. Terceiro atributo é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria, como há pouco falamos. A mutabilidade, a vicissitude é própria da matéria. A matéria se transforma. A matéria muda. Ela precisa de uma força, muito forte para se manter agregada,
Mas essa força, com o tempo, se extingue. E aí ela desagrega. Então ela vem do seu elemento básico, do princípio, recebe essa força e ela se agrega. Ela se constitui naquilo que entendemos por matéria. Mas, terminada essa força, essa matéria volta ao seu estado original. Deus não é assim. Essa é o que é a coisa da matéria, a mutação, a vicissitude, a transformação. Ela está solta, dispersa, surge uma força, une, agrega, agrupa e torna matéria. Mas essa força se extingue. E aí a matéria se dissipa, se desfaz e volta a ser matéria no seu estado primitivo. Essa é a mutação. Essa é a transformação. Deus não é assim. Deus não é matéria. Ele é uma outra instância no universo. E única. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Ué, quando tem uma cabeça pensando é uma coisa, quando tem duas cabeças pensando, a coisa já vira uma coisa. Não é? Às vezes para bem, como é o caso aqui, que nosso companheiro Moisés achou uma tecnologia interessante, fantástica para usar para a gente fazer os nossos estudos. Isso é uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, tem vezes que a gente bate cabeça e começa a quebrar tudo e começa um distorcer a ideia do outro. Então, não há unidade de vistas. Esse é o que o Kardec está levantando. Outro, é onipotente. Ele é porque é único. Se não dispusesse do soberano, ou seja, absoluto poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse teriam sido feitas por outro Deus. As que ele não fizesse teriam sido obra de outro Deus. Esse é o Kardec sendo Kardec. Às vezes ele dá um nó na nossa cabeça. O que a gente está colocando aqui? Se ele não fosse o único poderoso, então teriam coisas que esse Deus, que nós chamamos Deus, teria feito, mas teriam outras coisas, existiriam outras coisas que teria que ter sido feito por outro ser. Então, ele não seria único, não seria onipotente. E aí não poderia ser Deus, porque o que ele não fez não é ele que fez, então alguém fez, então esse que fez é outro Deus. Então aquele é o Deus e não esse aqui. Eu sei, é uma confusão que o Kardec coloca na cabeça para a gente começar a pensar. E para finalizar, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então, ele é justo. O que significa ser justo? Não trata ninguém de modo diferente. Não tem escolhidos, não. Nós é que nos permitimos escolher, ser escolhidos. Ele não fica assim, tá, você, não. Ele vai nos chamando na medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo, que nós vamos nos capacitando, nos tornando úteis para a obra dele, em alguma circunstância, alguma situação. Não importa qual. Ele nos escolhe. E aí ele nos fortalece, nos dá mais oportunidades, e se nós quisermos, nós aproveitaremos elas. E nos tornaremos cada vez mais capacitados. Então, quando a gente pede para que Deus nos capacite, não significa que ele vai agora fazer um passe de mágica e nós vamos ter capacidade. Não, não é isso. Estamos pedindo e Deus nos dá a oportunidade para aprender, para exercitar, para treinar, e assim nós nos capacitamos através das oportunidades que Deus nos dá. Muito mais bonito de pensar assim, não é? Então aqui, com o nosso tempo estourado já, encerramos, hoje dia 14/5. Bom, se tiverem, Moisés, alguma pergunta, alguma coisa?
por enquanto? João ainda fazer perguntas? Ainda não tivemos perguntas ainda não, mas com certeza ao longo dos estudos, né, das leituras, as dúvidas vão surgir, porque nem sei quantas vezes já passei por esses livros e cada vez que a gente passa sempre tem dúvidas, né? A gente sempre vai ter, porque, né, não sei como é que é a realidade de todo mundo que está assistindo, né? Mas a minha realidade é que eu não nasci em berço espírita, como muitos espíritos que a gente conhece, né? Então, durante um bom tempo, né, da minha vida, eu tive algumas explicações, e foi por causa de explicações mal dadas ou faltando alguma coisa que o espiritismo surgiu para mim, né, há cerca de 6, 7 anos, mais ou menos. E então, assim, fiquem tranquilos que dúvidas vão existir mesmo, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, né, que quem já acompanhou a vida de Kardec através do filme ou de alguma pesquisa, quem ainda está iniciando o Espiritismo, estou me referindo, né? Foi o primeiro livro publicado, né? E pode ver que ele começou por Deus, né? Mesmo sem a gente tendo essa capacidade de saber bem certinho, bem definido o que é Deus, né? Através daquelas poucas perguntas desse capítulo de Deus, a gente tem uma referência, né? Para a gente saber, na verdade, assim, o que Kardec quer dizer? Saber o nosso lugar. Não podemos nos comparar a Deus jamais, e nem ninguém a Deus jamais, né? É entender que através realmente de toda essa benevolência que Deus como que a vida inteira funciona. E não é só a nossa vida, né? A vida da natureza, né? As plantas, os animais, e podemos esticar para tudo, porque é tudo criação dele, né? A órbita dos planetas, o funcionamento de galáxias, as leis naturais que a gente fala, né? São as leis de Deus, e tudo tem um fim. Então, à medida que a gente for passando, for estudando, vai ter respostas. À medida que uma resposta aparece, vai aparecer mais 40 perguntas. Fiquem tranquilos, podem perguntar, não, mesmo que não seja agora, durante a semana. Vamos só tentar, talvez, manter as dúvidas em relação ao tema dito, ao tema explicado, né? Para a gente não ficar falando de coisas que mais para frente vai ser dita ou não. Talvez é bom ter um caderninho, né? E anotando as perguntas que na hora certa pode fazer. Mas eu acho que era isso. Vou passar a bola para o Manfred. Como bem colocou o Moisés, o Kardec, ele seguiu o ensinamento de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, ele começou falando sobre Deus. E bem observado, Moisés, as perguntas, coloquem as perguntas. Ao longo da semana, se surgirem dúvidas, se acharem que querem perguntar alguma coisa, coloquem. Nós vamos, na medida das nossas capacidades, nossas parcas capacidades, vamos tentar responder, e sempre contando com o auxílio do nosso amigo instrutor, né, espiritual, que nos acompanha. Mas é importante nós mantermos realmente o foco. Lógico, nós vamos ter muitas dúvidas, vão surgir muitos questionamentos, os corações sempre estão cheios de muitas perguntas, de muitas coisas. Essa semana mesmo recebi uma pergunta, vamos dizer assim, de um amigo meu que nos assistiu e nos colocou a pergunta: mas e qual a origem de Deus, né? Como é que vamos saber isso? Como é que Deus, quem fez Deus, como é que ele surgiu? Essa é uma dessas questões que não adianta, ninguém vai saber responder, ninguém vai saber colocar isso. E bem maluco seria aquele que ousasse afirmar que sabe disso, porque ninguém sabe isso. Não sei se os espíritos superiores saberiam dizer isso também, não sei se talvez o próprio Cristo soubesse responder isso, mas é uma dessas perguntas que não adianta ficar perdendo tempo com elas. Melhor se preocupar com algo mais importante. Isso nós vamos tratar de novo na semana que vem, quando falarmos do assunto panteísmo. Se quiserem continuar a leitura, é interessante, porque é uma medida para vocês, isso é importante, isso nós sempre falamos. Leiam antes,
estejam atentos ao que nós falamos, porque Manfred e Moisés não são os donos da verdade. Nós podemos cometer deslizes. E, de repente, nós podemos falar alguma besteira aqui, alguma não verdade, e colocar para vocês como se fosse uma verdade absoluta. Como vocês vão saber se defender, saber se dá para confiar no que se fala, no que estamos falando? O estudo prévio, a leitura prévia, ou seja, leia. Nós vamos seguindo, nós paramos agora na questão, nem lembro agora o número, mas enfim, nós vamos no próximo capítulo, no próximo título, panteísmo. Leiam a partir dali, nós vamos desenvolvendo conforme der, não temos pressa para terminar. Nós temos desejo de aprender, é diferente. Então, a partir dali, vão lendo, faça uma leitura. Quando a gente tem essa leitura, nós sabemos se aquele que está falando sobre o assunto está falando corretamente. Essa é a maneira mais lógica, mais lúcida e única para se poder comprovar se aquele que está falando alguma coisa está sendo verdadeiro, está sendo coerente com aquilo que ele está falando. Isso em todas as ciências é assim. Então, gente, nos despedimos aqui, vamos fazer uma prece de encerramento, pedindo a proteção de Jesus. Vamos novamente buscar acalmar nossos corações, porque o estudo nos agita, nos exalta. Então vamos relaxar, acalmando os pensamentos, diminuindo os pensamentos, acalmando nossos corações e nos alegrando porque estamos ainda na presença de Jesus. Querido Mestre, graças te damos por esta noite, por esta oportunidade do estudo. Graças te damos por tuas luzes, por nos permitir aprender os teus ensinamentos. Por estar conosco, Senhor, apesar de nossas imperfeições, nossas teimosias, por tua misericórdia, por tua piedade, mas também por teu amor, por tuas mãos amorosas que nos conduzem e que nunca deixaram de nos conduzir, ainda quando nós nos desviamos. Graças, Senhor, por nos ensinar neste momento inicial o coração bondoso, se podemos assim dizer, de nosso Pai Celestial, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele nos quer a seu lado, do quanto Ele espera que nos melhoremos para que possamos nos aproximar cada vez mais de si. Graças, Jesus, por todas essas oportunidades que nos ofereceste hoje. Mestre, permita-nos pedir para que abençoes a todos nós, nossos corações, nosso entendimento, nos dês força e coragem, mas também que possas abençoar nossos familiares e nossos lares, os nossos empregos e os lugares onde trabalhamos, para que tudo possa estar na tua santa paz. Que assim seja, Senhor. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau para vocês.